Muito bom dia para você que está sintonizado na 91.3 Rádio Logos FM. Está no ar mais um programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Que você tenha um bom domingo na presença de Jesus. Paz e graça da parte daquele que nos salvou estejam com você. Aqui é o pastor José Maria e eu falo do estúdio da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Aqui também está Iramar Monte na direção do programa, esse querido irmão sempre dedicado para que o programa chegue até você, levando a mensagem do coração de Deus para o seu coração. Muito bom dia, Iramar. Já estamos a postos para receber as mensagens que você já pode mandar para o nosso WhatsApp. Então anote o número, o DDD é 85 99962 0075 999620075. No final do programa, nós vamos orar por cada causa, cada motivo de intercessão que você encaminha. Então faça esse contato conosco, nós queremos interceder ao Pai por seu pedido. Você também pode mandar mensagem de texto ou mensagem de voz para o nosso WhatsApp. Cada mensagem será lida, será devidamente tratada com muita atenção por Iramar, que se encarregará de responder a cada um de vocês. E no final do programa, continue ligado, porque queremos mandar um alô especial, um abraço bem carinhoso para você. Nos estúdios da Logos FM está nosso amigo e irmão Del. Del é responsável pela transmissão do nosso programa até você, com essa qualidade que você recebe dominicalmente. Muito bom dia, Del. E aí, em casa, no carro ou no trabalho, está você, a razão de ser deste programa. Muito obrigado por nos permitir estar com você no aconchego do seu lar, por nos dar essa carona no seu carro, por nos permitir chegar aonde você está. Jesus disse que Ele é a luz do mundo. Que tal você se deixar ser guiado por essa luz, que também é caminho, verdade e vida? Vamos ouvir agora uma música que declara que Jesus é a nossa luz, e nessa música também o nome dele é exaltado. Então fique aí, daqui a pouco estaremos de volta. A música é Maranata, interpretado pelo grupo Avivá. Ao teu lado
Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos de volta com o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Você está sintonizado na 91.3 Rádio Logos FM. A nossa reflexão de hoje está baseada em Mateus capítulo 23, verso 5, que diz o seguinte: todas as suas obras eles as fazem para serem vistos pelos homens. Se você faz qualquer coisa somente para ser notado, somente para ser visto ou elogiado, você está sendo um hipócrita. E eu não peço desculpas, porque o que diz isso aí, o que afirma textualmente, é a palavra de Deus. O que está escrito em Mateus 23:5, que já foi lido, é uma boa definição de hipocrisia, para serem vistos pelos homens. A tolerância de Jesus para a hipocrisia era zero. Por quê? Porque Jesus, sendo sábio como era, ele sabia que a hipocrisia faz as pessoas se voltarem contra Deus. Aquilo que Jesus ensinava seguia na contramão da prática de fazer para ser visto. O que Jesus ensinou, então? Em primeiro lugar, que você não deve esperar crédito pelas suas boas ações. Se ninguém perceber, você não irá se decepcionar, e se alguém perceber, você dará esse crédito a Deus. Em segundo lugar, gostamos de ser vistos quando o damos, quando o gastamos. Então Jesus disse: quando você der a alguém necessitado, não deixe que a sua mão esquerda saiba o que a sua mão direita está fazendo. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 3. E em terceiro lugar, não finja a sua espiritualidade. Quando você for à igreja, não escolha um lugar apenas para ser visto, nem cante apenas para ser ouvido. Se você levantar as mãos em adoração, erga mãos santas e não mãos que querem aparecer. Quando falar, não enfeite o seu vocabulário com termos religiosos da moda. Nada significa para Deus um aleluia superficial ou um glória a Deus sem sinceridade. Não fique tocando trombetas pelo que você é, pelo que você faz ou pelo que você fala. Não fique desfilando proposição social ou mesmo eclesiástica. Se você receber algum elogio por alguma coisa que você fez ou disse, dirija essa honra a Deus. Mate no seu coração o desejo de ser notado e ative o desejo de servir ao Senhor. Em outras palavras, não seja um hipócrita. Que o Senhor Deus possa nos ajudar a refletirmos nessas particularidades e que possamos ser realmente íntegros e sinceros para com Ele. Hoje, novamente, temos o privilégio de receber o querido irmão, professor da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, professor Samuel Diógenes. Muito bom dia, professor Samuel. Bom dia, pastor José Maria. Bom dia a todos os queridos alunos, nossos ouvintes que estão nessa linda manhã esperando para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Na verdade, ele já começou, não é verdade? É verdade. Me diga uma coisa, como é que está a situação da EBD, da sua classe, especificamente nesse tempo de pandemia em que ainda não está se reunindo presencialmente? Pois bem, como nós não estamos nos reunindo, como classe presencialmente, nós estamos acompanhando através das classes no YouTube, através de diversos professores, as aulas que são ministradas. Nós, como professores e também como alunos, estamos tendo a oportunidade de conhecer outros mestres, estamos tendo a oportunidade de ouvir de outros sábios, professores, tão preparados professores, e isso tem sido um grande privilégio para nós podermos estar assistindo via o canal do YouTube. Muito bom. Inclusive, eu quero até convidar você, querido ouvinte, para dominicalmente, entre 9h30 da manhã e 10 horas, estarem ligados no canal da Primeira Igreja Batista de Fortaleza no YouTube, justamente para assistir essa escola bíblica dominical que realmente tem nos edificado tanto. Depois, não esqueça, fique ligado na 91.3 Rádio Logos FM.
O professor Samuel, como eu sempre falo nos momentos em que ele vem nos abençoar com a palavra, ele é um estudioso da Bíblia Sagrada, um servo dedicado ao ensino, um homem muito capacitado para o que se propõe a realizar na seara do Senhor. E daqui a pouco nós vamos estudar um tema que é sobre nova vida. Tema este baseado em Efésios capítulo 2, os 10 primeiros versículos deste capítulo. Então você já pode correr, pegar sua Bíblia, pegar papel, caneta para fazer as anotações e mande essas anotações, os comentários, as dúvidas para nós aqui no nosso WhatsApp DDD 85 999620075. Não saia daí, daqui a pouco nós retornaremos. Enquanto isso, vamos ouvir uma música que trata da libertação que temos em Cristo Jesus. A música é Estou Livre, interpretada por Heloísa Rosa. Através de ti, Cordeiro de Deus, tenho Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Pastor José Maria de Moura. Já estamos de volta com o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você, pela 91.3 Rádio Logos FM. Agora nós vamos receber a lição deste domingo com o professor Samuel Diógenes. Mais uma vez, Samuel, seja muito bem-vindo. Como eu já falei, o tema da lição é Nova Vida,
baseada em Efésios capítulo 2, versos 1 a 10. Abra sua Bíblia já nesse texto, vamos acompanhando, mantenha sua Bíblia aberta. O texto começa, professor Samuel, dizendo que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, mas Cristo nos vivificou, ou seja, Cristo nos restituiu a vida. Aí eu te pergunto já de cara, por que Cristo se preocupa com quem está morto espiritualmente e moralmente? Bom dia, ótima pergunta, pastor Zé Maria, querido ouvinte, querido aluno. Jesus, ele se importa conosco, na verdade, Deus, ele se importou conosco, enviando o seu Filho Jesus para nos reconciliar com ele, simplesmente por amor. Enquanto nós estávamos mortos, em nossos delitos, em nossas transgressões, em nossos pecados, Deus se compadeceu lá do alto trono, do alto céus, e teve misericórdia de nós e enviou seu Filho Jesus. E esse é o tema da nossa escola bíblica de hoje, nova vida. Nós estamos iniciando um novo ano. As cortinas do desconhecido, elas são abertas pouco a pouco. O alvorecer de um novo tempo está disponível agora no ano de 2021 a mim e a você. Querido aluno, se você sente o desejo de desfrutar uma nova vida, eu lhes convido a participar da nossa aula, a se envolver em nossa aula de forma didática. Nós queremos apresentar através das Escrituras, através desse texto em Efésios, capítulo 2, dos versículos 1 a 10. Nós queremos apresentar a você aquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo, E o apóstolo Paulo vai transmitir através dessa carta, a única e melhor forma de se obter essa nova vida. E eu gostaria de ler com vocês, queridos alunos, o texto da nossa aula de hoje. Eu vou estar lendo aqui na NVT, Nova Versão Transformadora. Eu acho muito importante, eu sempre falo isso para meus alunos. Tenho várias traduções. Nós temos excelentes traduções aqui no Brasil. Nós temos a Almeida Corrigida, a Almeida Atualizada, nós temos a NVI, a Nova Versão Internacional, nós temos a Almeida Século XXI, nós temos agora a NVT. E, graças a Deus, essa grande quantidade de versões, elas possuem a sua essência como a mesma, Ela pode mudar as palavras, mas a essência, ela permanece. Então, o texto bíblico diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais. Porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Então, Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui sobre essa nova vida que nós podemos obter com Cristo. Você, ao olhar o texto, pode sentir um pouco de dificuldade de encontrar, como assim essa nova vida? Nós vamos demonstrar para você. Esteja atento aí com a sua Bíblia aberta, vamos destrinchar esses versículos. Mas antes de destrincharmos os versículos, eu gostaria apenas de passar aqui um pano de fundo, O autor dessa carta é o apóstolo Paulo. Ele escreve aqui a uma igreja que ele fundou. Nesse momento em que ele escreve essa carta, querido aluno, ele estava preso em Roma. Ora, o apóstolo Paulo ele foi preso inicialmente em Jerusalém e depois, por ser um cidadão romano, exercendo o seu direito de julgamento, ele foi levado para Roma. Então, quando ele escreveu essa carta, ele estava em Roma. Então, é muito interessante a gente saber em que momento histórico
isso está acontecendo? Porque o apóstolo Paulo, nesse momento, embora ele estivesse preso, ele faz aqui uma carta extremamente alegre, né? Essa carta que ela é cheia de verdade, de alegria, de louvor e de ação de graças. É uma carta bem para cima, né? É uma carta, além de ser uma carta alegre, querido aluno, é uma carta dogmática. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que essa é a carta das cartas. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele coloca vários dogmas da Igreja do Senhor Jesus, vários pontos doutrinários, ele trata aqui de uma forma muito interessante e é sobre isso que nós queremos conversar com você. Então, o apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja. Embora ele estivesse escrevendo essa carta para a igreja em Éfeso, o apóstolo Paulo foi o fundador dessa igreja e por se importar com o andamento, né, com a estruturação daquela igreja, ele passa a enviar essa carta aos queridos irmãos em Éfeso para doutriná-los, para estimulá-los, para encorajá-los. Dessa forma, ele trata nessa carta doutrinas elementares da fé cristã. E Paulo, aqui logo no capítulo 1, ele fala das bênçãos espirituais da fé em Cristo Jesus. Por exemplo, eu falei que era uma carta doutrinária, né? Ele fala do amor de Deus logo no 1º capítulo. Ele fala de eleição, ele fala de predestinação em Cristo Jesus, ele fala em libertação, ele fala de perdão de pecados, ele fala de graça, ele fala do selo do Espírito Santo. Até também ele fala do motivo para o qual nós fomos eleitos, predestinados, selados pelo Espírito Santo. E está lá no versículo 6, para o louvor da glória da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Glória a Deus. E o Senhor Jesus, ele se revelou de uma forma muito especial, note você, querido aluno, ainda no capítulo 1, quando ele... Aqui no versículo 9, né, ele fala que Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Ele se revela a mim e a você através desse plano maravilhoso que ele tem e através da Escritura. Se você for aí para o versículo 13, diz o seguinte: agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, o evangelho da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, a partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, a partir do momento que nós cremos nessa palavra, nós somos selados pelo Espírito. Nós somos salvos por Jesus Cristo. A partir do momento que eu compreendo o plano da redenção, o plano de Deus de amor, né, para minha vida. Professor Samuel, muitas vezes nós vamos nos cartórios normais aqui na cidade, registrar uma escritura pública, fazer uma procuração por instrumento público e tem aquele selo que é colocado, né? Aquilo significa o quê? A autenticidade do documento, não é isso? A veracidade dele. Exato. E o selo do Espírito Santo aqui, essa é a garantia, é o selo da nossa herança para com a redenção da propriedade de Deus. Está lá no versículo 14. Interessante isso, né? Muito interessante. O John Stott, grande teólogo, ele tem um livro escrito sobre isso, sobre batismo do Espírito Santo, né? Tratando sobre esse selo do Espírito. A partir do momento que eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou selado. Mas para crer, eu preciso ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E é muito interessante que Paulo, no decorrer aí do capítulo 1, ele pede, a partir do versículo 15, ele pede por sabedoria espiritual. Primeiramente, Paulo, ele pede que o Senhor lhes dê sabedoria espiritual. Ou seja, ele pede que o Senhor lhes dê espírito de sabedoria. E ele também pede por outra coisa, ele pede por entendimento. Ou seja, por espírito de revelação. Então, o apóstolo Paulo agradece a Deus porque eles continuam firmes na fé em Cristo Jesus, mas também ele pede para que eles busquem, né, a sabedoria espiritual e que Deus derrame essa sabedoria espiritual, que Deus derrame esse espírito de revelação sobre eles. O salmista, lá no capítulo 25, versículo 14, diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e o leva a conhecer a sua aliança. O salmista também, lá no Salmo 119, diz: desvenda os meus olhos
para que eu possa contemplar as maravilhas da sua lei. Então é o Espírito Santo que nos revela sobre o plano de Deus, sobre o projeto de Deus. Já dizia o profeta Oséias, né? O meu povo ele perece, meu povo ele está morrendo por falta de a palavra de conhecer a Deus. Interessante aqui, no versículo 17 do capítulo 1, que Paulo aqui pede para que Deus derrame espírito de sabedoria e de revelação, mas é no conhecimento do próprio Deus. Você não falou conhecimento humano. Você falou uma chave fantástica. Isso mesmo, eu vou repetir, não é no conhecimento humano, é do pleno conhecimento de Deus. A Nova Versão Internacional, a NVI, fala do pleno conhecimento de Deus. E esse é o desejo dele, que nós possamos conhecê-lo. E é muito interessante que Paulo, logo aqui nesses primeiros capítulos da carta aos Efésios, ele deixa muito claro que para que eu possa desfrutar dessa nova vida, a minha fé ela precisa estar alicerçada em Jesus Cristo, que foi revelado por Deus mediante o testemunho da sua palavra. Por isso que nós estamos com a Bíblia aberta hoje, querido aluno. Por isso que você está aí nessa estação de rádio para procurar esse pleno conhecimento. Nós estamos aqui nessa aula hoje buscando esse pleno conhecimento. E o capítulo 2, né, que trata precisamente sobre essa nova vida, ele fala justamente sobre alguns conceitos doutrinários e nós queremos destrinchar aqui para você. Logo aqui no versículo 1, ele diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência, capítulo 2, versículo 1, tá? E de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele primeiro está nos revelando a nossa condição. E eu faço uma pergunta para você. Qual a sua condição diante de Deus? Vou repetir, querida aluna. Qual a sua condição diante de Deus? O apóstolo Paulo está revelando aqui a condição, aqui, logo no primeiro versículo do capítulo 2, a condição do homem sem Deus. Ele revela a condição passada daqueles que haviam depositado sua fé em Cristo Jesus. Ora, ele está falando para uma igreja, ele não está falando aqui para pessoas pagãs. Então, ele está aqui mostrando, ele está aqui lembrando o antigo estado, a antiga condição deles, que era de separados por Deus. E é muito interessante, logo aqui nos primeiros versículos, é que ele fala de algo que ele diz, olha, vocês estavam mortos por causa de suas transgressões, por causa de seus pecados. Morte espiritual. Perfeito. A morte espiritual. Ele está falando aqui de uma morte muito superior e muito mais emblemática do que a morte física. Ele está falando aqui de um destino eterno que nós podemos ter, distantes de Deus ou próximos a Deus. E ele está falando aqui basicamente duas coisas, de desobediência, né, de transgressão e de pecado. E o que é pecado? É você errar o alvo, é você fugir do propósito de Deus. É tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, que de alguma forma vai contra o propósito, o projeto, o plano de Deus para as nossas vidas. A Bíblia fala, inclusive, que nós não devemos ser como cachorro que volta ao vômito. Né? E parece-me que ele está falando mais ou menos isso, né? Quando ele diz assim, que vocês estavam mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar. Não é que necessariamente eles tenham voltado ou estejam querendo voltar ao vômito, não, mas eles estavam lá. Isso. Eles estavam lá. E nesse estado, eles estavam mortos espiritualmente. E Jesus veio para dar vida. Nova vida. E ele está mostrando aqui para essa igreja em Éfeso, ele está mostrando a condição anterior deles de morte. E por causa dessas suas más ações, aqui o versículo 2 ele fala sobre isso, por causa dessas más ações e impulsionados pelo diabo, eles estavam condenados ao juízo de Deus como o resto do mundo. Aqui no versículo 3, ele diz o seguinte, o texto: todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana, nossa carne, né? Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Então, o apóstolo Paulo está querendo dizer com isso que aqueles que não se converteram, né, eles vivem sob o controle dos desejos ardentes, das inclinações da carne,
da natureza humana. A nossa natureza humana, ela é tendente ao pecado. Nosso coração, ele é mau. Basta você ver lá o relato da queda, lá no livro de Gênesis. E é interessante porque ele está falando aqui de pecado, e nós sabemos, ao lermos a Bíblia, que Deus, ele odeia o pecado. O pecado, ele não se encaixa com o projeto de Deus para as nossas vidas. Deus, como lá naquela época não tinha o superlativo santíssimo, então está registrado que Deus é santo, santo, santo. Né? Louvado seja Ele, porque assim como Ele é santo, 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 o desejo dele é que nós possamos também ser separados para Ele. Aí o conceito de santidade, né, de separação. Não de separação dele, mas separado para Ele. Uhum. Há uma diferença, né? O pecado é a separação dele. A santidade é a separação com Ele, para o propósito dele. E ele apresenta aqui, a partir do versículo 4, acompanhem com você o versículo 4. Ele diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E eu gostaria de tratar aqui com vocês esse novo aspecto que o apóstolo Paulo está querendo apresentar. Primeiro, ele apresentou para a igreja em Éfeso a condição. Ele disse: olha, eu quero que vocês vejam a sua antiga condição de mortos espirituais. E agora, a segunda coisa que o apóstolo Paulo está querendo demonstrar aqui é que eles pudessem enxergar a misericórdia de Deus. Ele está dizendo aqui, olha o texto, ele é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Isso me faz me lembrar, querido aluno, né, o texto lá em Lamentações, quando o autor Jeremias, ele fala: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E ele queria, o apóstolo Paulo, que os irmãos daquela igreja pudessem observar, pudessem vivenciar essa misericórdia de Deus. É interessante também que ele fala que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então, nós temos aqui da morte. Note você que o apóstolo Paulo ele começou falando de morte, mas agora ele está falando de vida. E não qualquer vida, ele está falando aqui de nova vida. Deus nos dá essa nova vida juntamente com Cristo. Eu jamais vou poder desfrutar de uma nova vida, de uma nova experiência no meu viver, se não for atrelado a Cristo. Interessante que no versículo 1, ele fala somente na segunda pessoa do plural. Ele vos deu vida, né? E lá mais na frente, ele diz assim, no versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos, ele se inclui, ele já não fica fora, ele nos deu vida, juntamente com Cristo pela graça, e nos ressuscitou. Ele está incluído aí também nessa nova vida. É muito interessante porque, diferente dos déspotas religiosos de sua época, dos judeus que se passavam, né, sejam fariseus, sejam saduceus, que se passavam como grandes homens de Deus, mas na verdade o seu coração era podre, como Jesus falou, como um sepulcro caiado. O Paulo está falando aqui, reconhecendo também, né, a sua condição de pecador, né, quando ele fala por causa dos nossos pecados. E a Bíblia fala bem sobre isso, né? Todos pecaram e estão distantes do padrão de Deus, né? E carecem da glória de Deus. Tem outra versão que fala destituídos. Destituídos. A Almeida atualizada, né? Ele fala destituídos. E é muito interessante a gente poder aprender, né, com a palavra de Deus, com a Bíblia, esses conceitos tão maravilhosos. Então nós já vimos aqui duas coisas. Nós já vimos aqui o Paulo falando, demonstrando que a antiga condição que eles viviam. Ele está aqui mostrando agora a misericórdia de Deus através da passagem da morte espiritual para uma nova vida. E agora ele vai falar de algo maravilhoso, que é a maravilhosa graça de Deus. É a maravilhosa graça que nós cantamos em nossas igrejas, essa maravilhosa graça que invade o nosso coração e, sem merecermos coisa alguma, ela nos preenche de paz, de alegria, de contentamento e de um novo modo de pensar.
Conta-se até uma história de um pai muito severo e o filho dele fez uma bobagem tremenda na escola, foi chamado na diretoria e a criança só saiu da diretoria com a presença do pai. E o pai foi com essa criança a pé para casa. No decurso desse caminho, passaram em frente a uma sorveteria. O garoto era louco por sorvete. Aí eles entraram na sorveteria. O pai falou para o filho: escolha o sorvete que você quer tomar. O menino olhou para o pai assim meio desconfiado, mas escolheu o sorvete. Se você só quer esse, tome mais se você quiser. O menino foi, tomou mais um. Aí falou assim: pai, eu não estou entendendo. O que foi, meu filho? Eu fiz aquela bobagem na escola, o senhor foi chamado lá, passou vergonha diante da diretora. O senhor, ao invés de me dar uma surra, um castigo, o senhor me dá um presente, me presenteia com sorvete aqui que eu tanto gosto. Pois é, filho, você merecia uma surra e eu não te dei. Um castigo eu não te dei. Isso é misericórdia. Você não merecia o sorvete que você tanto gosta e recebeu de mim o sorvete. Isso aí é graça. Deixou bem exemplificado de forma assim, bem didática para o filho saber o que era graça e o que era misericórdia naquele momento. Excelente ilustração, pastor José Maria. Nós aprendemos que graça é favor imerecido, né? É o presente que eu recebo sem merecer. É muito interessante que o apóstolo Paulo está falando aqui agora sobre um outro conceito, né? Que é o conceito de salvação. Acompanhe na sua Bíblia, querido aluno. Ele diz assim: mas Deus é tão rico em misericórdia, já tratamos sobre isso, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E lá na frente o apóstolo Paulo vai enfatizar de novo que é pela graça, né? Que é pela graça. Sim, vamos lá. Versículo 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então eu aprendo com isso que nós somos salvos pela maravilhosa graça de Deus. Nós merecíamos a ira de Deus, mas Ele escolheu nos amar e nos reconciliar por Ele. Interessante que quando nós lemos o Saltério, né, o livro de Salmos, nós lemos, por exemplo, quando o salmista ele diz: pois sua ira dura apenas um instante, mas seu favor a vida inteira. Mas ele está falando isso, querido irmão, querido aluno, para o crente, para aquele que confessa, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 12, ele fala sobre isso, é um momento de louvor que ele está falando, ele agradece a Deus porque a ira se desviou dele, embora ele sabia que ele merecia aquela ira. Então, ele agradece a Deus porque a ira dele se desviou, ela dura só por um instante, e depois ele começou a louvar a Deus, porque ele sabia que ele merecia aquilo. Mas há uma condição sine qua non para isso, né? Para que a ira se desvie, para que o amor de Deus venha. Tanto é que você lê lá no segundo livro das Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, então dos céus onde eu estou ouvirei, voltarei a minha face para esse meu povo e sararei a sua terra. Mas tem essa condição: se fizer tudo isso. Nós precisamos demonstrar para Deus a nossa contrapartida. Não é um toma lá da cá da parte de Deus, mas é uma forma de agradecer a Deus pela obra da salvação, que Ele graciosamente, né, como nós acabamos de ler, nós somos salvos pela graça de Deus. Inclusive, nós vamos estudar já a partir do próximo domingo, na Escola Bíblica Dominical aqui da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, algumas bem-aventuranças, ou melhor, todas as bem-aventuranças, né? E eu já posso até dizer assim: aquele que bem-aventurados os que choram. Mas é qualquer choro? Não. É o choro do arrependimento. É o choro da necessidade de voltar-se para Deus, voltar a ter novamente a comunhão com o Senhor. O choro do contrito, né, é aquele que pode durar uma noite, mas é aquele que a alegria, que o resplandecer, que o novo vem pela manhã. O choro do contrito, o choro do humilde, que a Bíblia fala, o choro do arrependido, como você também falou, é aquele choro em que ele vai, enquanto ele vai plantando, ele vai chorando, mas depois ele vai colher.
Porque é Deus que vai retribuir, que vai, de uma forma graciosa, olhar para aquele servo dele que sofreu por algum motivo, né, alguma tribulação, e Deus vai dar uma coroa para ele. É certo que a nossa maior coroa, ela está, na verdade, lá nos céus. E nesse versículo 6 que nós lemos, ele fala também que, o Paulo está nos mostrando aqui que os cristãos, eles são participantes da ressurreição de Cristo. E não somente naquele momento que ele estava falando, né? Mas agora e no futuro, o que a Bíblia fala, né? no porvir. Séculos vindouros. Nos né? séculos vindouros. Então, esse texto maravilhoso, ele vai desembocar, ele vai concluir aqui o pensamento de Paulo de uma forma muito esplêndida, já que no versículo 8 ele diz o seguinte: vocês são salvos, ele vai repetir essa mesma oração, né? Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. E aqui, querido aluno, há um resumo de como alguém pode ter uma nova vida, como alguém é salvo. Isso é um princípio fundamental do nosso evangelho, em que as pessoas elas são declaradas justas, né? Daí o termo de justificação, por meio única e exclusivamente da fé depositada em Cristo Jesus. Tem que ter fé. Tem que ter fé. O que o Paulo está dizendo aqui, olha, não é pelo seu mérito, não é pelo que você sabe fazer, não é nem pelo que você faz de bom. E o que é fé, professor? Fé é a certeza de coisas, né? O autor aos Hebreus fala isso. Está lá em Hebreus capítulo 1, né? Isso, capítulo 11, né? Capítulo 11, desculpa. Fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se vê. Aquilo não se concluiu, aquilo ali, eu não estou vendo aquele projeto ainda, eu não estou vendo a concretização daquele sonho, mas com os olhos da fé. Com os olhos da fé eu posso observar desde já, pela fé, com os olhos de Deus, a concretização daquilo que Deus depositou no meu coração. Agora, é interessante porque não é aquilo porque o nosso coração é enganoso, não é aquilo que eu coloco no meu coração, é aquilo que Deus coloca no meu coração. Quando eu permito que o Senhor me use como instrumento dele, fazendo uso da fé. Não é fé na fé, mas é fé em Deus. Em Jesus Cristo. Exatamente. É Deus, nosso Deus fala lá em Romanos, né, que ele é o único capaz de trazer à existência coisas que não existem, que vivifica os mortos. Olha só, nós estamos falando de nova vida. Lá em Romanos, capítulo 4, lá, salvo engano, é o versículo 18, ele fala que é Deus que vivifica os mortos, que traz à existência aquilo que não existe. Mas e se eu for bonzinho, se eu der muitas cestas básicas, se eu visitar enfermos, se eu fizer bondades e mais bondades, isso aí também garante a minha salvação? Vamos ver o que Paulo está nos dizendo aqui. Convido você a ler aí, excelente pergunta, pastor José Maria. Versículo 9. Versículo 9 diz o seguinte: olha, isso não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. O cara bate no peito assim: eu dei cestas básicas, eu visitei os enfermos, eu sou bom, eu mereço. Não é meritório, não. Infelizmente, nós temos alguns grupos, né, religiosos no nosso país, não somente no nosso país, mas também no mundo, que pensam que, pelo fato deles estarem agindo com boas maneiras, né, através das boas obras, aquilo ali vai trazer recompensas eternas. Eu quero que você entenda, querido aluno, que as recompensas eternas que nós podemos desfrutar, nós só podemos desfrutar através de Cristo Jesus. Quando nós desfrutamos da presença de Deus, a realização das boas obras, ela é uma consequência. Ela não é o fato gerador, ele é a consequência. Porque quando eu estou com o coração cheio de Deus, quando eu estou cheio da graça de Deus, uma vez que eu entendo que eu sou salvo por essa graça, mediante a minha fé, eu, cheio dessa gratidão de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu não faço boas obras para que alcance a graça. Não. Eu faço boas obras porque eu alcancei a graça. Exato, perfeita frase, pastor José Maria. E eu espero, querido aluno, que você possa compreender dessa tão grande revelação da parte de Deus. Infelizmente, boa parte das pessoas não compreendem. Então, nós aprendemos aqui com o apóstolo Paulo, aqui no versículo 10, diz o seguinte: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós.
As boas obras, elas são o resultado e não a causa da salvação. Eu vou repetir. As boas obras, elas são o resultado, é a consequência e não a causa da salvação. O Espírito de Deus, quando ele opera no coração transformado, ele produz uma vida reta, ele produz uma vida boa. É como o fruto do Espírito que nós vemos lá em Gálatas capítulo 5, né? Nós sabemos que tudo aquilo que, quando Deus ele invade o nosso coração, nós podemos desempenhar. Veja aí agora, vire algumas páginas na sua Bíblia e abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23. Vou dar um tempinho, é só virar a página. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Ele vai falar daquilo que o Espírito de Deus produz dentro de nós, né? Em nós e através de nós. E produz o quê? Ele produz um fruto. E dentro desse fruto contém amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esse é o resultado de quem aceita esse presente maravilhoso. A salvação é um presente. Infelizmente, nem todos aceitam esse presente. Quando o seu pai, quando você era criança, por exemplo, querido aluno, ele chegava para você com um brinquedo. Você era criança, chegava com um brinquedo para você. Você recusava esse brinquedo? Claro que não. Claro que não, na verdade. Então, imagina se um filho, se uma criança, ele recusa, o pai fez um certo esforço para comprar aquele presente e ele entrega aquele presente para o filho, né? E o filho recusa. Como esse pai fica entristecido, né? Então, isso entristece o coração de Deus. Você recusar esse presente ele está disponível a todos nós. Basta crer, basta aceitar pela graça de Deus, por meio da fé, o convite da salvação em Cristo Jesus. E através desse convite de salvação é que nós podemos ter uma nova vida. E concluindo aqui a nossa aula, nós aprendemos um que então? Primeiro, eu preciso entender a minha real condição diante de Deus. O apóstolo Paulo, nos primeiros versículos do capítulo 2, falou sobre isso. Qual é a minha condição? Eu gostaria de deixar essa pergunta para você, querido aluno. Como anda o seu relacionamento com Deus? Eu estou vivo ou morto espiritualmente? Você tem algum pecado de estimação que não queira se desfazer dele? Porque foi lido em Gálatas agora há pouco que se nós temos o fruto do Espírito, nós devemos andar nele. E para andarmos no fruto do Espírito, nós devemos sufocar, nós devemos suplantar, matar a nossa vontade, o nosso eu, né? Tudo aquilo que a gente gostaria de continuar fazendo, né? É aquela mentirinha, é aquela forma de agir, de seduzir uma colega de trabalho, é aquele suborno que você ou faz, por exemplo, um guarda para não ser multado, ou então que você recebe no seu ambiente de trabalho para facilitar as coisas, pecadinhos que de repente as pessoas não querem se desfazer desses pecados, né? E eu lembro bem quando Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus falou assim: desatai-o, tirai dele as tiras e deixai-o ir. Quando nós somos ressuscitados em Cristo, nós temos que tirar de cima de nós todas essas tiras que nos mumificam, que nos prendem, né? Que nos impedem de caminhar a vida cristã. E é interessante que aqui mesmo no livro de Efésios, o apóstolo Paulo ele vai tratar sobre a armadura de Deus. Nós temos que estar armados contra as ciladas do inimigo. Nós temos que estar armados também contra a nossa própria natureza humana, que a Bíblia chama de carne. E a carne, ela milita contra o Espírito. E todo dia nós precisamos deixar que o Espírito de Deus sobreponha a nossa natureza humana, que a Bíblia chama de carne. Todos os dias nós precisamos buscar a presença de Deus através da leitura da palavra de Deus para sermos cheios dele. Então, essa é a pergunta que eu faço para você, querido aluno. Como anda o seu relacionamento com Deus? Qual a sua real condição diante de Deus? E a Bíblia tem uma resposta para você. A resposta está em 1 João 1,9. Se você confessar o seu pecado, se você se colocar arrependido diante de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós aprendemos também aqui na aula de hoje, querido aluno, que nós precisamos reconhecer o grande amor e a grande misericórdia de Deus. Você sabe qual é o versículo mais famoso do mundo? O versículo mais famoso do mundo é João 3,16. Ele fala, é o versículo que resume toda a Bíblia. E esse versículo,
Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de tal forma, Deus amou tanto esse mundo, que deu o seu Filho unigênito, que deu o seu Filho único, para o que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, Deus ele amou de uma forma gigantesca o mundo, e ele deu de presente, assim como ele deu a graça, através do seu Filho único, para todo aquele que nele crê. E eu nunca tinha parado para pensar nessa parte do texto que diz, para que todo o que nele crer não pereça. Então, ele está falando aqui de morte eterna. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus, creio que ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, eu passo a obter, pela graça de Deus como um presente, por meio da fé em Cristo Jesus, a vida eterna. E João está falando aqui justamente de novidade de vida, de nova vida. E a nova vida somente eu obtenho depositando a minha fé, a minha esperança, a minha confiança em Jesus Cristo, o Senhor. E a terceira coisa que eu aprendi na aula de hoje é que nós precisamos aceitar esse maravilhoso presente. Que presente é esse? A salvação. Esse relógio que você está no pulso foi fabricado por quem? Ele foi fabricado por uma empresa americana. Que empresa é? Apple. Apple. E foi fabricado pela Apple para quê? Foi fabricado pela Apple para mostrar as horas. Tá, né? Bom. Aí no versículo 10 é interessante que nós somos feitos por Deus, versículo 10 de Efésios 2. Nós somos feitos por Deus com uma finalidade. Isso. Qual é a finalidade, professor Samuel? Realizar boas obras. Boas obras. Que obras são essas? Aquelas que você já leu lá em Gálatas 5 também, as obras do Espírito, né? Isso. Que são justamente, conforme diz aqui, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. E é interessante você ter tocado nesse assunto, pastor José Maria, que aqui não é o que eu planejo, mas sim o que Deus planejou. É a boa obra que ele de antemão planejou para mim. Esse relógio no seu pulso aí não foi planejado por ele próprio, não. Alguém, um engenheiro, projetou, criou, desenvolveu tudo isso aí para esse fim. Da mesma forma, como você muito bem disse, com muita propriedade, Deus nos projetou para as boas obras. Fomos criados por ele para esse fim. Dessa forma, nós aprendemos com o Paulo que nós somos salvos pela maravilhosa graça de Deus, por meio da fé. O profeta Abacuque dizia, né? Mas o justo viverá pela fé. Meu querido aluno, meu querido ouvinte, Deus ele te oferece nessa manhã um maravilhoso presente, uma nova vida. E essa nova vida somente eu encontro através de Cristo Jesus. Aquela experiência que o Nicodemos ele teve, quando ele pergunta a Jesus como é que faz para nascer de novo, Jesus responde, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus é aquilo que Deus oferece através de Cristo Jesus, essa novidade de vida. E o que eu desejo a você, querido aluno, o que eu desejo para cada pessoa que esteja ouvindo essas ondas de rádio, seja na sua casa, seja dirigindo o seu carro, seja numa academia, que você possa receber esses valores, esses conceitos que o apóstolo Paulo está querendo nos identificar aqui, nos revelar. Ele nos revelou esse maravilhoso presente através de Cristo Jesus. Pela graça dele. E nós cantamos na igreja aqui um hino chamado Maravilhosa Graça. Uma das estrofes fala: maravilhosa graça, traz vida perenal, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. E o estribilho fala: graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei e a Deus louvai. Oh, glória, que coisa boa, Glória que coisa a Deus. linda. Professor Samuel, você quer sintetizar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa antes de nós terminarmos? Eu gostaria de te convidar, querido aluno, a ler a palavra de Deus, a abrir esse livro de Efésios, né, que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, que você possa desfrutar das verdades que ele colocou aqui, dessa nova vida.
Nova vida não é um conceito, não é algo que é ensinado. Essa nova vida é algo que é vivido. Quando Nicodemos chegou lá para Jesus, né, com aquela pergunta, mas como é que eu posso nascer de novo mesmo sendo velho? Jesus responde, em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está falando aqui, né, que fazendo a alegoria, João Batista ele batizou com água, né, esse simbolismo para a nova vida, mas nós não devemos ficar só no simbolismo. Nós devemos nascer do Espírito, e somente quem batiza com o Espírito é o próprio Cristo. Somente quem batiza com o Espírito é Jesus Cristo. Então essa nova vida de fato eu só vou ter quando eu receber esse selo do Espírito e quando eu me apropriar dessas verdades que nós estudamos hoje nessa maravilhosa aula, nessa manhã. Buscando atingir a estatura do varão perfeito. Exatamente. Muito bom. Que pena. Aleluia. O tempo voou, estava tão bom que nós nem percebemos o tempo passar, né, professor? É verdade. Que pena que já terminou. Excelente explanação, essa sua. Tenho certeza que o nosso ouvinte, os nossos alunos ficaram realmente bem instruídos hoje, que Deus possa realmente permear o amor do Pai, permear os corações de todos os nossos ouvintes e que todos nós possamos sentir cada vez mais a necessidade de estudar a palavra de Deus, de nos submeter à vontade do Pai, a descansar nele na firme convicção de que ele tem o controle sobre todas as coisas. Professor Samuel, você é sempre bem-vindo aqui. As portas aqui estão abertas, né? Sempre que puder vir aqui para nos instruir com as riquezas acerca do reino de Deus, você é sempre bem-vindo. Esteja muito à vontade, tá? Até a próxima oportunidade. Desejo que você não demore a voltar aqui. Prazer é todo meu. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu domingo, que você possa desfrutar dessa nova vida já hoje, agora, nesse momento. Se ajoelhe no seu quarto, busque a presença de Deus, leia a Bíblia, procure desenvolver as disciplinas espirituais e que você possa desfrutar dessa bênção maravilhosa, dessa maravilhosa graça de Deus sem par. Até a próxima, querido aluno. Você ficará agora, a partir de agora, com o nosso culto, que já está sendo transmitido direto da Primeira Igreja Batista de Fortaleza pela internet e pela 91.3 Rádio Logos FM. Continue ligado com a gente. A graça e a misericórdia de Deus nos permitiu chegar ao final de mais um programa Sintonia Bíblica. Receba o nosso carinho, nosso abraço e o desejo de uma semana ricamente abençoada. Domingo que vem, de novo, aqui, Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Bom dia.